Salve, salve, rapaziada. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que tudo certinho. E rapaziada, esse dia eu tava lá no serviço conversando com um amigo e a gente tava pensando e falando, né, como que os jogos hoje em dia tão caros, né, cara? E aí a gente chegou naquela pergunta: será que ainda tá valendo a pena pagar 300, 400, 500 reais em um jogo no lançamento? Aí eu, né, nessa conversa toda, eu pensei, cara, isso vai dar um bom debate. E esse vai ser o assunto do vídeo de hoje. Rapaziada, mas antes de começar o vídeo, vocês já pagaram algum jogo e o jogo só tá aí na biblioteca enfeitando? Ou comprou um jogo, zerou e nunca mais tocou? Eu já fiz isso, eu já até falei em um dos vídeos passados, que foi o caso do The Division, que eu comprei, joguei, tentei ao máximo, mas o jogo não me prendeu. Eu paguei caro, 200 e pouquinho, 280, e o jogo não me prendeu. Então ele tá lá, enfeitando minha biblioteca, mas pra fazer os exemplos de hoje, eu vou usar exemplo a franquia de Dying Light, que é uma franquia que eu gosto muito, cara, eu adoro a ideia do Dying Light. Dying Light é um jogo de zumbi, eu gosto de jogos de zumbi, onde você pega, tem um mundo aberto, grande pra caramba, com várias coisas pra você fazer, vários conteúdos, e você junta o mundo aberto num mundo pós-apocalíptico, quase que assim, né, com um zumbi, e junta com parkour. Cara, o que dá pra fazer nesse jogo de parkour é uma doideira, meu irmão. Tô no chão do nada, eu vou parar lá num prédio maluco, num arranha-céu, pulo. No 2 você tem também a questão do paraquedas. O jogo é muito bacana, o jogo é muito interessante. Só que a minha experiência com essa franquia foi curiosa, por assim dizer. Por quê? Eu tenho os 3 jogos. Eu tenho o Dying Light 1, Dying Light 2 e o novo, que é o Dying Light The Best, né? Eu comprei o 2 por R$ 249,90. Jogo muito bom, joguei por um bom tempo, o jogo me prendeu sim, ele é meio enjoativo no meio pro final do jogo, a história dele vai ficando meio enjoativa, meio presa, mas foi um jogo que eu joguei até zerar assim, gostei do conteúdo do jogo, gostei das novas mecânicas que colocaram, as zonas escuras, o paraquedas pra mim foi maravilhoso, pular de um lugar alto e ficar pulando pelo mapa é muito bom, a área infectada também, a floresta, né, infectada, muito top também. Um ponto que eu achei muito interessante, que eu acho que eles acertaram, foi as áreas escuras do jogo. Cara, tu entra num hotel e tá cheio de zumbi dormindo, tu tem que ir no stealth, cara, é sinistro. Que eu gosto de jogar de fone esses jogos, né? E eu entrava, até a hora que eu tô correndo na rua, do nada eu entrava em um ponto de área escura, dava de cara com um zumbi. E às vezes tinha um frenético ali, cara, dava medo pra cacete. Tu passava assim, ó, até segurando a respiração, de medo. E o bicho acordar, irmão, porque o negócio é sinistro. Já o Dying Light The Beast, que foi o mais recente da franquia que eu comprei, eu paguei R$ 299,90, acho que foi, ele tava numa promoção ali bem baixa, de 10, 17%, fui e comprei. Cara, foi um jogo que no começo ele me prendeu muito, assim, o começo dele eu hypei pra caramba, eu joguei, só que foi ficando enjoativo, eu acho que eu nem cheguei na metade do jogo e eu quitei do jogo, e ele ficou ali parado. Eu não tive aquela vontade de olhar pro jogo, eu não baixei aquele brilho pra voltar pro jogo, eu não tinha aquela vontade, opa, preciso jogar. Não, então foi um jogo que não me ganhou. Agora, quando eu comecei a gostar da saga foi em 2024. O primeiro jogo que eu comprei, né, foi em 2024. Cara, eu paguei R$ 47. Eu lembro, paguei R$ 47 numa promo. O Dying Light com quase todas as DLCs, só faltou aquela The Following, que foi uma DLC que eu comprei mais pra frente, depois que eu joguei o jogo. E cara, que DLC massa, mano. Aquilo ali, assim, combinou com o jogo. É uma outra proposta, né? Você jogou na cidade, carro pulando de prédio em prédio, aqui você tá numa área totalmente aberta, com carro maluco, aquilo é muito doido, eu adorei a ideia. O jogo me prendeu tanto, cara, quando eu comecei a jogar, porque nem eu disse ali no começo, a ideia do jogo, ele me prendeu, ele me ganhou muito fácil. E eu peguei, joguei, me apaixonei. Eu me apaixonei pelo ritmo do jogo, a história do jogo, os personagens do jogo, e principalmente as mecânicas. Cara, você fica apaixonado pelo parkour, sim, mas depois que tu pega o gancho, meu irmão, vira outro nível, cara. Tu tá correndo em direção a um zumbi, tu pega, joga o gancho num poste e dá com um chute na cara dele. Pega, pula, dá com um chute na cara dele. É muito bacana, cara, é muito da hora. Tu jogar com armas de fogo, é até que interessante jogar com elas, mas o legal do Dying Light, na verdade, é tu jogar com armas brancas. Tu vê o gore do jogo ali, você dá uma pancada na cabeça de um zumbi, cara, é muito prazeroso. É ele e o Dead Island. É uns jogos, assim, muito prazerosos de você ver isso, é muito bacana. Dito isso, meu público agora me acha esquisito.
E nessa época que eu comecei a jogar um Dying Light, cara, pra um jogo me ganhar era meio complicado, porque ainda era período de pandemia, então eu tava dentro de casa e, que nem eu disse em outro vídeo, eu só dava GTA, meu. Era acordou GTA, almoçou, volta pro GTA, vai dormir pensando em GTA. Só que isso em 2022. Em 2024 eu já tava começando a enjoar do GTA e eu tava querendo achar outros mares, já tava olhando pra outros cantos e eu tava procurando um jogo pra meio que ser uma válvula de escape. E o Dying Light foi exatamente essa válvula de escape. Por ter tantos conteúdos pra fazer e eu já tinha algumas DLC, como eu disse, comprei o jogo praticamente completo. Cara, o jogo me prendeu por horas e horas. Eu acho que, se eu não me engano, eu fiquei de 3 a 6 semanas só jogando Dying Light e sem enjoar. É aí que tu percebe que o jogo te ganhou. Quando você liga o console, vê o jogo e bate aquela vontade de jogar. Você tá jogando por horas e horas e você não se sente com vontade de sair. Você não se sente com aquela má vontade pra jogar, que foi o termo que eu usei no vídeo que jogar virou obrigação, entenderam? É assim que você percebe que o jogo realmente te ganhou. Aí, voltando lá pra conversa que eu tive com um amigo meu esses dias, eu lembrei exatamente dessa franquia, eu falando com ele, o curioso que é, e eu falando com ele, eu falei do mesmo jeito que eu falei aqui no vídeo, começando do Dying Light 2, do Dying Light The Best e falando do Dying Light 1, e ele mesmo já se tocou, e tu reparou que o jogo que mais te prendeu foi justamente o primeiro. Aí eu e ele ficou pensando, e cara, e por que será? Será que é porque os jogos hoje em dia eles perderam a qualidade? Mas isso é assunto para outro vídeo, porque cara, o gancho que dá falar disso e o tempo que se leva, rapaz, merece um vídeo dedicado. Mas voltando pro Dying Light, mas ver porque é por causa do tempo. Eu aposto que é por causa do tempo, porque o Dying Light, o primeiro, eu comprei em 2024. Em 2024, o jogo já tinha sido lançado há 8 anos. E eu peguei o jogo, que nem eu disse, praticamente completo. Eu peguei ele por R$ 47,90 com o jogo praticamente completo. Só faltava uma DLC, que era a The Following. E eu peguei o jogo sem bug. Cara, é sério, eu não me lembro de ter algum problema com o jogo em relação a bug. Eu não me lembro de algum momento eu estar jogando o jogo e ser interrompido por algum bug, parar a minha história por causa de um bug. Eu não me lembro disso ter acontecido. Já os outros jogos, o Dying Light 2 e o The Best, eu comprei com 4, no máximo 6 meses do lançamento. Então eu peguei alguns bugs, não bugs que me prejudicavam a minha gameplay, mas bugs visual, essas coisas, né? Coisa boba. E a história do jogo, sim, elas são mais fracas do que a primeira da franquia. Elas são mais fracas. Tanto que o The Best, ele nem me prendeu a jogar o jogo por completo. E rapaziada, deixando bem claro, isso daqui não é um vídeo de análise da franquia, tá? Até mesmo se eu fosse fazer uma análise, eu teria que no mínimo jogar o terceiro jogo por completo. E que nem eu disse no começo do vídeo, eu amo a franquia. Aqui eu tô passando mais a minha experiência com a franquia mesmo, pra usar como exemplo aqui no vídeo de hoje mesmo, tá? Não tô querendo falar mal da franquia, pelo contrário, eu amo Dying Light. Eu amo Dying Light. E os outros jogos também, eu paguei caro. Sabe quando você paga caro no jogo, você tem aquela sensação, pô, não valeu? Não valeu meus 280, meus 250, meus 300, não valeu. Cara, o Dying Light The Best, eu fiquei com essa sensação. Não valeu o meu dinheiro. Porque eu não fiz valer, eu não joguei até o final, porque o jogo não me prendeu o suficiente. Não valeu até o final. E isso me faz refletir, será que vale a pena hoje em dia pagar caro em jogo no lançamento, ter os 200, 300, 400 reais? E cara, na minha visão, sim, vale. Porém, se a gente já conhece a empresa, se a gente já conhece a desenvolvedora, se a gente já jogou algum jogo da franquia, se a gente sabe como que a desenvolvedora trata os seus jogos, os seus lançamentos, que nem eu tenho uma empresa que eu confio e gosto muito dos conteúdos dela, que seria Saber. A Saber, ela é a criadora, a desenvolvedora do SnowRunner, do Buzz Bounty. Tem um jogo dela também de zumbi que eu quero jogar, mas aí eu preciso de senhores, uns amigos pra jogar comigo, meu pessoal, que minha rapaziadinha ainda tá juntando dinheiro pra comprar. E ela tá com um jogo aí no forno, que é o Road Kings, que eu tô de olho também nesse lançamento dela. Tô vendo como é que tá sendo o desenvolvimento, tô esperando notícias do jogo, né? Quando é nesse jeito, eu concordo, sim, eu acho válido sim você pagar caro. Agora, quando é um jogo que tá lançando agora, tá chegando agora no mercado, é de uma desenvolvedora que a gente já não tem muito conteúdo sobre, a gente não sabe muito sobre. Vou te dar um exemplo. Eu tô de olho no Ultimate Farming. Só que eu não vou comprar esse jogo assim que ele lançou. Ele lançou hoje, dia 17, eu tô comprando. Não vou fazer isso. Eu vou pegar, vou esperar de 2 a 3 semanas, vou ver como é que vai estar o desempenho dele, vou ver se ele tem muitos bugs, vou avaliar o preço, vou ver se tá compensando pagar o valor que estão pedindo.
entende? Vou ver análise e vídeo do pessoal jogando pra ver como é que tá sendo a situação do jogo também, ver se realmente ele tá entregando o que ele prometeu. Vou fazer uma análise do jogo. E quando é produtos, né, vamos botar que eu quero comprar um capacete, por exemplo, um volante, que foi o que eu comprei, uma máquina de pintura ou algo do tipo, vou ver análise, vou ver comentários, vou ver vídeos sobre. Se eu tiver algum conhecido que tenha esse produto, vou perguntar se realmente vale, entende? Vou atrás para saber se compensa eu gastar meu dinheiro com aquele produto. Se for um jogo, aqui no PC você ainda tem um benefício que eu falo em todos os vídeos, que é um reembolso. Comprou, testou, não gostou, pede um reembolso. Vou te dar outro exemplo que eu tô acompanhando, que eu tô interessadíssimo, que é o Jurassic Park Survival. Só que o jogo já foi anunciado há um tempo, até agora a gente não tem notícias do jogo e o jogo tá parado. Então quando esse jogo lançar, eu não vou sair comprando ele que nem doido. Eu não, vou ver como é que tá o jogo, vou ver se ele tá entregando o que ele promete, se o desempenho tá bom, entende? Não vou sair dando meu dinheiro assim pra qualquer um. A gente tem que preservar nosso dinheiro, rapaz. A gente tem que valorizar nosso dinheiro, tem que fazer valer, entende? A gente tem que pagar pelo produto, mas a gente tem que fazer valer o dinheiro. E dito isso, vem mais uma pergunta aqui na minha cabeça, que essa daí acabou de aparecer. Vale a pena fazer pré-venda de jogos? Cara, sinceramente, não vale. Na minha opinião, não vale e eu nunca fiz. Por quê? Porque, cara, eu não vejo sentido você pagar pré-venda de um negócio que vai ser liberado pra todo mundo e não é edição limitada. Que nem, vamos pegar um exemplo fora do mundo dos games. Teve há um tempinho atrás o lançamento da Teneré 700 aqui no Brasil. Cara, teve maluco pagando o valor da moto, se eu não me engano, quase 70 mil ou 70 mil, e ficou 4 meses esperando a moto chegar. Ele pagou, esperou 4 meses pra chegar. Uma moto que agora tá no mercado encalhado. Tu não vê Teneré rodando. Eu não vejo Teneré 700 na minha cidade. E olha que eu tenho uma Yamaha do lado do meu serviço. E eu não vejo essa moto rodando. Entenderam? O Farm Simulator 25 que eu falei que eu comprei no dia do lançamento, ele liberou a pré-venda antes. Eu não paguei a pré-venda. Não paguei a pré-venda porque eu não vejo sentido. Eu tô dando meu dinheiro pra empresa guardar, pra ela me dar o conteúdo só daqui a um mês, sendo que todo mundo vai ter o mesmo conteúdo daqui a um tempo. Ah, Gustavo, mas e quando a empresa tá te dando um conteúdo extra? Rapaz, nem assim eu concordo. Porque eu não sei como é que tá o conteúdo dela. Eu vou pegar o exemplo da trilogia que lançou toda bugada, pra não falar outra palavra. Compre a nossa trilogia aqui e você ganha um traje exclusivo para o CJ. Aí chega a trilogia pra você com seu traje único exclusivo e a trilogia toda bugada. Aí eu, que não paguei a pré-venda e vi que o jogo lançou todo bugado, não vou pagar agora, vou esperar eles corrigirem os erros e vou pegar mais à frente sem bugs, que foi o que aconteceu com o Daylight. Eu paguei 8 anos depois, encontrei um jogo liso, que talvez no seu lançamento teve alguns bugs e teve gente que deixou de jogar o jogo por causa da primeira impressão que ficou do jogo. Vou te dar um exemplo sobre isso. O Crime Boss. Cara, o Crime Boss, quando ele foi lançado, ele pelo jeito lançou com alguns problemas de performance, de quedas, de crash, e o pessoal ficou com uma imagem dele na cabeça muito negativa. E eu comprei ele mais à frente, que eu não sabia da existência desse jogo, e joguei com um amigo, cara, e eu vi que as análises não faziam sentido nenhum. E eu, o jogo tá bonito, o jogo é divertido, o jogo me prendeu por muito tempo, o jogo tem muito conteúdo hoje em dia. E eu joguei e me diverti pra caramba. E teve gente que jogou lá no lançamento ou quase no lançamento, se decepcionou e não voltou pro jogo. Por quê? Porque tem aquela impressão ainda na cabeça. Então, não, na minha visão, não vale a pena fazer a pré-venda, a pré-compra, né, de um jogo, a não ser que ele seja edição limitada, que nem, se eu não me engano, teve a edição ilimitada do Far Cry 6, se eu não me engano, e aquilo ali eu até via sentido pra você fazer, etc, mas, cara, não vejo muito sentido nisso. Tá bom, respeito quem gosta, respeito quem faz, mas na minha visão não compensa. Mas é isso, rapaziada. E vocês? Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? Deixa aí nos comentários e de novo, quero agradecer a todo mundo que tá comentando, que tá deixando o like, que tá se inscrevendo, rapaziada. Eu agradeço de coração vocês estarem me apoiando nesse início. E eu pretendo seguir assim com o canal, falando de conteúdos que eu não vejo muita gente no YouTube falando, ou quase não fala sobre o assunto, ou às vezes nem fala sobre o assunto. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, quiser que deixar nos comentários aí, que eu possa fazer o vídeo que você queira. Mas é isso, rapaziada. Um beijo, um queijo e até a próxima, rapaziada. Forte abraço. Fui, valeu!